Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de evento. Queremos saudar você que está aí do outro lado da tela, você estudante, você professor, você pesquisador. É uma alegria estarmos reunidos neste momento, dessa partilha, desse terceiro evento do primeiro Cinepestim. Muito prazer, eu me chamo Edivaldo Lubaven, sou membro do grupo de pesquisa na Epestim, e em nome do nosso grupo, a gente agradece a sua participação, a sua interação, que esteve conosco desde quarta-feira, na abertura do evento, e que hoje, nesse terceiro dia, nós estamos reunidos para continuar a nossa troca, a nossa partilha de conhecimento. Em nome da nossa comissão organizadora, queremos acolher cada um de você que está sintonizado conosco, transmitir o nosso carinho e a nossa gratidão nesse terceiro dia do primeiro simpósio internacional do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Tecnologia Educacional e Educação Matemática Cinepestim. Hoje, a nossa mesa redonda tem como título Aprendizagem Baseada em Jogos, um olhar voltado à formação de professores. E nos será apresentada pelas nossas convidadas, que elas já estão aqui conosco, e logo mais elas vão se apresentar e discorrer sobre esse tema tão interessante. Eu tenho a honra de citar e mencionar a presença das professoras doutora, começando pela Diva Marília Fleming, e a professora doutora Dulce Márcia Cruz. Carinhosamente, quero dar as boas-vindas à minha colega doutoranda, Maura Pauleto Tacheto, que fará a mediação dessa mesa e contará com o apoio dos doutorandos, nosso querido colega Juliano Turmina, e também a nossa colega doutoranda Maria Carolina Silveira, que já estão aqui conosco. Eu aproveito para cumprimentar, primeiramente, a nossa mediadora, Maura, seja bem-vinda, bom dia para você. Bom dia, Edivaldo, bom dia a todos, muito obrigada. É uma satisfação contar com você, desejo uma excelente mediação, né? Esse tema tão importante, e passo a palavra para você. Muito obrigada. Bom, como o Edivaldo falou, eu sou a Maura, eu sou professora de matemática nos anos finais da rede municipal aqui de Florianópolis, sou doutoranda aqui do PPG da UDESC, membro do grupo NEPSTEAM, e eu gostaria de lembrá-los, né, que estamos ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, antecipamos, né, e pedimos a compreensão, caso tenhamos algum problema de sinal, frente à sobrecarga de uso da banda larga nesses tempos. Convidamos você, nesse momento, a chamar outras pessoas para estarem conosco, compartilhando essa live e o link em suas redes. Como o Edivaldo mencionou, hoje falaremos sobre aprendizagem baseada em jogos, um olhar voltado à formação de professores, e para nos ajudar nessa temática, eu chamo então a nossa primeira convidada, que é a professora Diva Marília Fleming. A professora Diva Maria Fleming, ela é graduada em matemática, mestre em matemática aplicada e doutora em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. É professora aposentada da Universidade Federal de Santa Catarina e também atuou como professora e coordenadora dos cursos de matemática, licenciatura e bacharelado da Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul, nos últimos 23 anos. Atualmente também é membro do grupo NEPSTEAM. Também atua em um projeto inovador, que tem como objetivo geral desenvolver pesquisas teóricas práticas que envolvam a matemática em contextos interdisciplinares, visando a formalização de cursos livres na modalidade EAD. É autora de diversos livros e produtos tecnológicos, destacamos a trilogia Cálculo A, B e C, adotada por diversas instituições no ensino de cálculo. Bom dia, professora Diva. Bom dia, Maura. Um prazer estar com vocês. O prazer é nosso, muito obrigada. Também estará conosco a professora Dulce Márcia Cruz. A professora Dulce é graduada em Comunicação Social pela Fundação Armando Álvares Penteado, é mestre em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutora em Engenharia de Produção também pela UFSC, e foi professora do mestrado em Ciências da Linguagem da Unisul e no curso de Comunicação Social da FURB. Atualmente é professora associada da Universidade Federal de Santa Catarina, no Departamento de Metodologia de Ensino,
da Universidade Aberta do Brasil e no programa de pós-graduação em educação do Centro de Ciências da Educação. É líder do grupo de pesquisa EduMídia, Educação, Comunicação e Mídias no CNPq. Bom dia, professora Dulce. Bom dia, Maura, bom dia, Diva, bom dia a todos que estão aí nos assistindo. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Bom, o nosso encontro, então, ele foi organizado em 4 blocos. Primeiramente, a professora Diva Fleming terá a palavra por 30 minutos, seguido da professora Dulce, que falará por mais 30. Em seguida, conforme combinamos, teremos as perguntas direcionadas à professora Diva e, na sequência, os questionamentos direcionados à professora Dulce. Os participantes poderão encaminhar as suas questões durante as falas das professoras, pelo chat do YouTube e do Facebook. Professora Diva, por favor, o espaço é seu, fique à vontade. Obrigada, Maura. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e participando desse evento maravilhoso, né, que hoje chega no seu último dia. Esperamos trazer para vocês uma pequena história, né, já que o tempo é bastante curto, da minha vida como professora de matemática, como coordenadora de curso e, principalmente, como pesquisadora em várias áreas, e, em especial, uma área que eu tenho um carinho muito especial, que é a parte de jogos didáticos, né, voltados tanto para a formação de professores, como também para a construção de materiais para a sala de aula da educação básica e também no ensino superior, porque nós levamos a ideia de jogos para os cursos de licenciatura, algo que nos foi bastante prazeroso. Nós vamos dar sequência, né, nos slides, e na medida eu vou fazendo algumas colocações, vou ter que me policiar por causa do tempo, porque são muitos anos em que a gente vem trabalhando nisso, né? Eu coloquei aqui um histórico, né? E aproveitei o espacinho para colocar uma imagem do lado esquerdo. Essa imagem ela foi usada por muitos anos na capa de todos os manuais que a gente construiu e que foram divulgados em várias escolas, em vários locais do Brasil e também fora do Brasil. Eu tenho a minha vida toda construída desde o início da minha formação em sala de aula. Uma boa parte foi somente em escolas da educação básica, em outros momentos foi somente no contexto da universidade com ensino superior, mas uma grande parcela também de forma conjunta, né? Essas datas que mostram ali, né, vocês podem ver, eu comecei em 1968, atuando num ginásio, e também, por incrível que pareça, né, nessa época, a gente também fez parte do curso normal da Faculdade de Educação, da antiga Fundação Educacional, né, do Estado de Santa Catarina, que hoje é a UDESC, né? Então, eu fiz parte do quadro de docentes, ainda em curso, então eu não era formada na minha licenciatura, né? Posteriormente, assim que eu me formei, eu entrei para a Universidade Federal de Santa Catarina via concurso. Naquela época não se fazia, não era necessário ter a titulação de mestrado, né? Nem especialização. Então, eu fui de imediato a atuar no ensino superior na Universidade de Santa Catarina. Posteriormente, eu me casei e tive que me exonerar do meu cargo, né, como professora do ensino superior, e fui atuar nas escolas públicas.
Nesse período, eu já tinha uma fascinação por jogos, eu gostava muito de leituras, o Malbataan era para mim uma fascinação, era a melhor leitura que eu poderia fazer, era pegar um livro do Malbataan. Enfim, isso aí foi sendo construído inicialmente dentro de salas de aula da educação básica, né? Quando eu retornei para mais próximo da minha terra, né, que é Florianópolis, e que fui morar lá em Tubarão, meu marido era engenheiro de estradas, e eu fiquei correndo esse estado para o sul, para o oeste, para o norte, né? E sempre atuando nas escolas públicas, porque a gente conseguia a remoção, né, a partir da remoção do meu marido também, que era da área de funcionário público, né? E quando eu fiquei instalada, então, na cidade de Tubarão, eu conheci a Unisul, e a Unisul me contratou como professora do ensino superior, e eu fiquei, então, foi o primeiro momento em que eu fiquei trabalhando com os dois níveis, né? E isso me possibilitou, então, dar início à formalização da pesquisa, apesar de que a Unisul não era uma instituição que tinha estrutura de pesquisa montada, né? Mas a gente já começou com as propostas de pesquisas formalizadas, né? E num primeiro momento, então, o foco foi todo na direção das licenciaturas, né? Mas também eu comecei com os cursos de engenharia, porque em paralelo a isso eu comecei a fazer o meu mestrado, né? Na Universidade Federal de Santa Catarina, então eu saía de Tubarão para ir para Florianópolis fazer o meu mestrado e o meu doutorado, né? Então, nessa segunda etapa, aí, a partir de 1977, a minha atuação sempre foi no contexto do ensino superior. Tá? Então, quando eu saí de Tubarão, eu larguei as escolas básicas e passei a atuar somente no ensino superior. Vocês vão ver que aparecem ali de 1995 a 96 a UDESC, né? Em especial a ESAG, porque em 1994 eu já consegui a minha aposentadoria e continuei trabalhando na universidade como convidada, e em paralelo a UDESC me convidou para ir lá trabalhar também na ESAG com a disciplina de probabilidade estatística, e eu fiquei ali mais um tempo, até que a Unisul veio para Florianópolis e me chamou, e eu voltei para a Unisul de novo. E agora, né, eu tenho aposentada de novo, eu tenho a grata satisfação de estar com o pessoal da UDESC numa proposta de pós-doutorado, né? É muito importante que eu apresentasse esse histórico para vocês, né, para vocês perceberem que os jogos foi uma proposta assim, muito importante no decorrer da minha formação, independente daquilo que o pessoal às vezes me conhece mais no ensino superior, que seria a questão do cálculo, né, com todos os meus livros que são altamente divulgados. Mas essa área de jogos é muito importante para mim. Bem, eu vou tentar agilizar agora e vou pedir desculpa porque eu não vou poder contar as histórias como eu gostaria, né? Que são muitas, muitas, é muito tempo trabalhando com essas ideias e sempre renovando, né? Então, nós trabalhamos na Universidade Federal, começamos com aquela ideia de jogos e começamos com a ideia de fazer adaptações de jogos, né? Levávamos a ideia também já do recurso tecnológico, que naquela época não era o que nós temos hoje, né? Fica bem claro. O que significava se aproveitar do recurso tecnológico? O aproveitamento do recurso tecnológico era para fazer todas essas pecinhas que mostram aqui nessas imagens, tá? Então, todas as cartas a gente construía lá no Word, no Excel,
e outras ferramentas iniciais que antes a gente não tinha, o Word e o Excel, na forma que é hoje, né? As caixinhas também a gente trabalhava, e, essencialmente, na Universidade Federal, quando eu comecei lá com a parte de jogos, a ideia não era estar dentro de sala de aula com isso, mas já jogar isso na formação de professores, né? Então, a ideia de criação foi uma coisa que logo surgiu, e mais adiante ela se aperfeiçoou, porque a gente foi conduzindo e acompanhando o movimento dos referenciais teóricos, né, que surgiram em termos de criatividade, em termos de formação de professor. Mas sempre foi muito interessante trazer a matemática para a própria construção dos jogos, as caixinhas, né? Era algo assim fantástico. A gente tem um modelo de caixinha em que não se usa cola, né? Ela é toda moldada numa cartolina e depois ela é montada, ela tem recortes, né? E ela é montada, e ela fica uma caixinha perfeita, bem estável, né? E os estudantes gostaram muito disso posteriormente, né? E a gente acabou aperfeiçoando isso, e as imagens sendo construídas, design, tudo isso a gente começou a experimentar, né? Outro foco que a gente deu mais adiante foi na construção de personagens, né? Então, a gente vai ver mais adiante em que momento que eles entram. Aqui eu estou apresentando para vocês o Tom e a Su. Os dois fazem parte do nosso projeto de trabalhar com sucata. E aqui, pequenos personagens que são interdisciplinares, porque quando nós formamos equipes para trabalhar com a parte de jogos, formalizando pesquisa, era uma equipe interdisciplinar. Nós tínhamos uma professora de psicologia, uma professora da engenharia e uma professora da área de letras, tá? Então, o nosso trabalho sempre foi também interdisciplinar. Aqui eu vou mostrar apenas a capa dos dois livros que acabaram sendo produzidos, né? Um onde a gente trabalhou toda a parte de criatividades, então foram muitos estudos, muitas pesquisas que a gente fez com diferentes referenciais teóricos, né? A nossa proposta inicial de jogos, criatividade e também com sucata, ela surgiu de um material que a gente conseguiu da professora Nilce, que infelizmente atualmente há pouco tempo ela já morreu, né? E a homenagem para ela, né, foi dita que ela foi jogar com os anjos, né? Porque na verdade essa professora ela se dedicou muito à educação infantil, né, à pré-escola, mas tudo que ela concebeu lá, a gente conseguiu transcrever aquilo para todos os demais níveis de ensino. Então, tanto a ideia dela de trabalhar com sucata, quanto a parte de criatividade, né? Então, ela foi, assim, um primeiro degrau de referencial teórico. Ela é considerada a autora da ideia das brinquedotecas, né, que são obrigatórias hoje nos cursos de pedagogia, mas a gente foi avançando, né? Eu comecei, a partir do momento que eu comecei a atuar também no ensino superior, eu consegui formalizar mais a minha saída para divulgar esse material em várias partes do estado do Brasil, né? E comecei a ir nos eventos, e a partir dos eventos o pessoal me chamava para fazer capacitação de professores. Então, esses dois livros eles foram muito, muito bons para a gente já tinha os manuais todos prontos, né? E nós tínhamos uma rotina, qualquer lugar onde a gente fosse, os kits iam juntos e eles eram personalizados para o nível de ensino e também para os interesses específicos dos locais aonde a gente ia discutir
a parte do uso dos jogos em sala de aula. Fundamentalmente, a nossa discussão ela caminhava tanto para a formação do professor, como também dentro da sala de aula. A gente ia para dentro da sala de aula, vivenciar junto com o professor a maneira de se trabalhar os jogos, de modo que os estudantes tivessem a conexão interdisciplinar com outras áreas de conhecimento, focando a matemática, né? E focando também a ideia de que não era tudo pronto, o estudante poderia, inclusive, formalizar regras, e ele se sentia integrante também da parte da construção daquilo que a gente levava como exemplo. Na formação de professores, então, a gente tinha curso de extensão, capacitação, todos eles interdisciplinares. Nós tínhamos, em alguns momentos, a gente trabalhava em algumas escolas ou em alguma instituição que nós chamávamos, a gente trabalhava assim, um semestre inteiro com os professores de uma escola, por exemplo, ou de um município, fazendo essa capacitação dentro da própria sala de aula, né? Então, tinha momentos de reflexão fora das salas de aula, em que o professor era o atuante, né? Para que ele tivesse aquela noção exata de como fazer em sala de aula, como fazer seus alunos serem construtores também de jogos, de interesses deles, né? Nós trabalhamos em cursos de especialização, lato sensu, né? E nos últimos anos eu acabei ficando muito focada nas licenciaturas, né? Porque acabei assumindo coordenação, e quando a gente entra para coordenação, não tem como, né? A gente fica totalmente voltada mais para aquela área, né? E os mini cursos em eventos, né, que foram fora do Brasil, e também no cursos de mestrados em educação, e fundamentalmente a gente levava junto sempre jogo e tecnologia, jogo e tecnologia. A tecnologia de um modo mais amplo, né, porque não vista como simplesmente ferramenta ou software, né, mas como de uma forma mais geral, né. Bom, seguindo adiante, o referencial teórico nosso sempre girou em torno de deixar muito claro que jogo ou brinquedo, até porque as tecnologias as terminologias são variadas e as interpretações são diferentes, né? O jogo no ensino da matemática, a criatividade, nós geramos uma proposta metodológica alicerçada num número muito grande de referenciais teóricos que nós fomos em busca, e na linha do tempo isso aí foi se consolidando numa proposta própria, onde a gente fazia, de algum modo, uma certa mixagem de alguns autores, né? E, por alguns momentos isso aí era criticado por alguns pedagogos quando conheciam, mas a gente sempre trabalhou com aquela proposta de que eu posso reunir dois referenciais teóricos em termos de teorias e de teorias da educação, né, teorias pedagógicas, desde que não se tenha conflito, né, naqueles pontos que são conflitos. Felizmente, na área de jogos, a gente pode não olhar para isso, porque o que a gente precisa para quando trabalha com jogos, ele não gera conflitos. Por exemplo, eu posso em algum momento até falar em Piaget e Vygotsky, tá? E esses referenciais teóricos, então, foram se aperfeiçoando até os momentos de hoje, quando a gente continua lendo e olhando e vendo que a gente pode sempre melhorar.
Primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar muito claro o que é jogo, o que é brinquedo, né? Então, nas minhas apresentações, eu sempre costumava mostrar, por exemplo, um carro e um baralho, ou então uma bonequinha e um jogo de dominó, e perguntava, né? O que vocês acham? Isso é jogo ou brinquedo, né? Então, a maioria sempre sinaliza que o carrinho é um brinquedo e que as cartas é um jogo. E depois a gente desmistifica essa ideia, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. O que define o jogo ou o brinquedo não é o objeto, tá? Então, eu posso usar o carrinho numa situação de jogo e eu posso usar o baralho numa situação de brinquedo. Quando a gente mostra o dominó, fica muito claro isso, né? Quando a gente olha um tabuleiro de jogo de xadrez, a gente também fica naquela, tá? Bom, mas depende. Se eu pegar as pecinhas do xadrez e dar para uma criança que não tem ainda a faixa etária para entender as regras de um jogo de xadrez, o que ela vai fazer? Ela vai ficar encantada. Ela tem um cavalinho, ela tem uma pecinha aqui, uma pecinha ali. Então, depende muito da identificação dos fins para que o objeto vai ser usado. Então, eu não tenho que dizer que é jogo ou um brinquedo a partir simplesmente do objeto. O jogo eu tenho que ver, no mínimo, sobre 3 níveis de diferenciação, né? Nós temos ali um objeto, sim, tá? Tem que ter um sistema de regras, tá? O jogo tem que ter um sistema de regras, o brinquedo já não precisa disso, e tem que ser um resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de um contexto social, né? Então, é diferente. Quando eu vou jogar, eu posso jogar sozinha, posso jogar no computador, posso jogar com uma ou várias pessoas, então tem um contexto social e por isso tem as regras e por isso pode ou não ter os objetos, tá? Quanto aos brinquedos, né, ao brinquedo, aqui a gente mostra essa imagem que eu gosto muito dela, que é que mostra, por exemplo, as pecinhas de dominó sendo usadas não como um jogo, né? Aquela história do empilhamento, né? O que acontece com as cartas também, para fazer com as cartas exige uma habilidade assim, muito grande para fazer a montagem, né? Então, no brinquedo, nós estamos supondo que há uma relação íntima com a criança. Aqui eu uso o termo criança, porque o adolescente não gosta de ser chamado de criança, e não é criança, é adolescente, né? Mas o adolescente também brinca, né? Essa que é a verdade. O adulto também brinca, né? Todos nós também gostamos de brincar. Mas, de forma mais específica, né? A gente está lá na educação inicial, na educação infantil, quando a gente fala mais no brinquedo. Existe uma indeterminação quanto ao uso. Uma criança, quando pega uma boneca na mão, uma menina, por exemplo, quando pega uma boneca na mão, ela tanto pode pegar aquela boneca e encostar no peitinho e usar aquele aspecto carinhoso, imitando a mãe, por exemplo, quanto como ela pode jogar a boneca, pegar pela perna e aí, geralmente, os pais às vezes não compreendem muito isso, né? Mas é porque é a natureza da intimidade da criança com o brinquedo. Ela tem que conhecer o brinquedo, ela não sabe ainda que os adultos estão olhando uma boneca na mão dela, quando ela aperta
no peito para se abraçar, que aquilo é como se ela tivesse já se inspirando na função de mãe. Não é isso, né? A criança ela tem que ter uma relação e na medida que ela vai crescendo e vai brincando, ela vai tendo outras compreensões, né? Então, existe uma indeterminação quanto ao uso. A gente que olha uma criança brincando, não se sabe se ela vai ter um brinquedo na mão e se ela vai brincar em acordo com o que a gente espera, em acordo com o que o adulto espera, ou mesmo entre crianças, aquilo que o coleguinha espera. Tá? Então, há uma indeterminação. A ausência de um sistema de regras é imprescindível, tá? Um brinquedo não pode ter regras, tá? Se ele é brinquedo, ele tem uma indeterminação quanto ao uso e sistemas de regras não deve ser considerado. Daí. Bem, focando agora um pouco mais na educação, eu vou tentar me aligeirar, né? Não sei como é que está meu horário, mas na década de 70, a gente tinha uma preocupação muito grande em procurar referencial teórico para pensar no jogo em relação à educação matemática, com relação aos objetos, aos métodos, aos conteúdos. Enfim, a gente vivenciou, levando junto o jogo e vivenciando junto esse movimento da didática da matemática, da educação matemática. Então, hoje eu trabalho muito com todas as tendências em educação matemática e, para mim, eu lido com os jogos como se fosse uma tendência em educação matemática. Tá? E naquela época... era um problema muito complexo, né? A gente discutir jogos no contexto da educação matemática. Hoje, eu já não considero toda essa complexidade, né? Apesar de que, assim como todas as demais tendências em educação matemática, né? Se eu vou trabalhar resolução de problemas, se eu vou trabalhar com modelagem matemática, se eu vou trabalhar com a etnomatemática, enfim, tudo que eu possa fazer sempre vai ter o seu grau de complexidade, porque a complexidade ela está não na proposta pedagógica em si que existe, mas a complexidade está onde eu estou aplicando isso, tá? Qual é o contexto social daquela escola, tá? Qual é o nível de ensino? Então, de um modo geral, hoje a pedagogia e, às vezes, os manuais que são discutidos em sala de aula para formar a parte didática do professor, ele não leva muito em conta essa discussão. Então, quando eu vou trabalhar com um aluno da licenciatura para discutir modelagem, para discutir resolução de problema, nem sempre a gente foca isso num contexto social e num contexto em nível de ensino. E isso é muito importante, porque o que vale para ser trabalhado lá numa aldeia indígena, eu digo isso porque eu já fui visitar escolas em aldeias indígenas. O que é jogo lá numa aldeia indígena não é o que é jogo numa escola de uma área urbana. Então, isso é muito importante que a gente leve em conta na formação do professor e, fundamentalmente, quando a gente trabalha com a parte de jogos. O que seria uma proposta metodológica nossa, né? A gente leva isso para os cursos todos que a gente vem formando, né? A gente, depois de muito olhar os referenciais teóricos, a gente chegou como que eu chego numa escola, como que eu chego frente a um grupo de professores e vou discutir o uso de jogos com eles, né? Então, esse é um processo, né? Até porque
Eu acredito muito na questão da construção do conhecimento como uma grande rede de significados, né? E a gente acabou fazendo uma proposta metodológica que ela se encaixa em vários momentos em uma grande rede, né, de conhecimentos daí. Vocês podem observar que as setas ela não tem começo nem fim aqui, né? Porque é a ideia de que o professor se situa, né? Ele pode querer, supostamente, vou assumir, sim, eu quero trabalhar com jogos em sala de aula, ok. Então, para onde que você vai? Você vai primeiro, quais são os seus objetivos, né, para a sala de aula? Quais são os objetivos? Objetivos que podem ser em vários níveis. Eu vou ser professor de matemática, eu também tenho que ter os meus objetivos no processo ensino-aprendizagem da matemática. Quais são esses objetivos? Tá? Antes de qualquer coisa, eu tenho que analisar isso. Aí vem a pergunta que o professor tem que responder, né? É um fluxograma contínuo que a gente tem aqui, né? Ele vai ter que responder: bom, eu conheço um jogo adequado, sim ou não? Tá? Se ele conhece sim, ele vai ter que entrar obrigatoriamente numa etapa de adaptação. Por quê? Porque esse jogo vai ter que ser adaptado para o local da escola, para o nível de ensino que ele está trabalhando, é ensino fundamental, é ensino médio, ou até mesmo isso aqui pode ser levado para uma situação de ensino superior, quando a gente fala que eu estou dentro de uma sala de aula de um curso de licenciatura e eu vou querer fazer a demonstração com os meus estudantes para que ele aprenda a usar jogos, né, em prática também daí. Bom, tem adaptação? Tem. Como é que eu faço adaptação? Aí a gente tem, né, 1000 exemplos de forma exagerada, né? Mas são muitas propostas que a gente tem para o professor olhar e ver o processo de adaptação. A adaptação também é vista sob a ótica do estudante. Por quê? Porque os jogos têm regras. E as regras, às vezes, quando a gente faz uma adaptação, eu vou trabalhar com um jogo de carta, mas as cartas não são aquelas cartas tradicionais do jogo de cartas. As cartas são situações de matemática, né? Então, algumas regras não ficam bem, então eu vou fazer adaptação. Só que tem que tomar um cuidado na hora de jogar. As regras devem estar totalmente bem estabelecidas e a partir do momento que o jogo começa, não se muda a regra. Tá? Então, é uma discussão muito interessante fazer isso antes, discutir as regras antes de começar o jogo. Faz-se, então, se o jogo vai ser confeccionado, como é a nossa proposta, né, de usar sucata ou usar material que vai ser construído usando recursos computacionais, tá? Ou não, né? Pode ser na tecnologia lápis e papel ou similar, né? Ele vai para a confecção, ou não precisa confecção, eu já posso usar algum tipo de objeto que já existe, né? Ou sempre, se ele vai para a confecção, depois ele, obviamente, vai para a aplicação, né? E, sequencialmente, ele vai para a sala de aula. E lá na sala de aula, o professor tem que ter uma determinada orientação de como trabalhar isso em sala de aula, né? E é essa simulação muito interessante quando a gente vai com o professor para dentro de sala de aula e ele se sente fortalecido, né, quando ele faz a aplicação dentro de sala de aula sob a orientação de um profissional que dê um curso de capacitação continuada, ou, no caso da própria licenciatura, né? Enfim, é muito importante que a gente que divulga os resultados de uma pesquisa também esteja junto lá com o professor dentro de sala de aula. Daí. Após a sala de aula, é fundamental que o professor pare por
1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, ele é que vai definir. E ele vai avaliar. Deu certo a minha aula com o uso de jogos? Ou a parte da minha aula com o uso de jogos? O que saiu de errado? O que eu devo mudar? E sempre ele vai ver que tem uma coisa, pelo menos pequena que seja, essa história da gente sair dizendo, que maravilha, deu tudo. Isso não existe, gente. Tá? Isso não existe quando a gente está trabalhando com jogos. Então, ele vai avaliar. E essa avaliação vai levar ele a voltar para o sim, sim, eu quero, mas agora eu vou rever todo esse processo, o que eu vou mudar? Tá? Então, o uso de jogos em sala de aula é um processo dinâmico, gente, é um processo em que está sendo sempre atualizado, e os estudantes, não é rotina, não é uma aula que o professor vai lá para o quadro e fica escrevendo sempre do mesmo jeito, os alunos anotando no caderno sempre do mesmo jeito. Os jogos, ele cria uma vida diferente dentro de sala de aula. Tá? Bem, eu vou encerrar, eu não sei como é que ficou meu horário, se passou, se não passou, mas daí eu gostaria muito de estar mostrando para vocês um monte de jogos que tem, mas para mim mostrar um jogo, eu precisaria mostrar um kit, né? Por exemplo, eu tenho um kit. O que é um kit? O kit, ele fica composto por as peças do jogo, todo o material do jogo, mas ele tem diversidade para o professor e para o estudante, né? Para o estudante, a gente fazia tudo, as pecinhas já dentro das caixinhas e colocava as regras também ali dentro da caixinha, e o professor decide se os alunos vão usar aquelas regras ou se vão trocar de regras, e o professor recebe, quando a gente incentiva o professor a ele ter também uma proposta didática, onde a gente coloca esse jogo, ele vai, as possibilidades dele para trabalhar geometria, trabalhar a parte de álgebra, trabalhar equações, trabalhar isso, trabalhar aquilo, os conteúdos matemáticos, e a gente propõe as diversas adaptações que o professor pode fazer em sala de aula, tá? Então, o kit leva toda essa instrução, mas essa instrução ela precisa ser detalhada, o professor precisa se posicionar. Eu não posso dizer para o professor assim, ó, faz isso, 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 isso. Eu digo para o professor assim, olha, vê como que isso está acontecendo dentro da sua sala de aula. A partir disso, se abre um leque de opções, é uma grande rede de significados, e o professor se situa naquela rede, e o professor vai fazer as adaptações que são precisas para a sua turma. E ele vai se sentir muito bem, porque ele tem que, ou ele vivencia essa dinâmica, ou ele faz opção. Não, eu quero ser aquele professor tradicional que vou lá na sala, na sala, escrevo no quadro, né? Ou agora na modalidade EAD, algo que vem nos deixando bastante preocupado pela forma como estão desligando o professor do aluno, né? Mas eu trabalhei 23 anos em EAD, gente, e sou altamente crítica a uma série de itens que vem acontecendo hoje, né? Porque fundamentalmente o professor não pode se distanciar do aluno, né? Tutoria, monitoria, coloquem tudo que quiser, mas não tirem o professor da proximidade do aluno, porque é o professor que recebeu a formação para a sala de aula, tá? Então, eu gostaria só de finalizar, deixando aqui para vocês 3 frases que eu e a professora Ana Cláudia escrevemos em momentos. Essas frases estão dentro de um daqueles, ou dos 2 livros
que eu mostrei para vocês, né, o do kit de criatividade, né, mas fundamentalmente é esse que fala essas frases que citam a criatividade, outro a interdisciplinaridade, outros processos criativos, né? Eu quero colocar para vocês que hoje eu não consigo mais imaginar falar em educação matemática se eu não estiver associando as questões de criatividade. E saio desse evento muito maravilhada, porque, assim, ó, eu ouvi várias vezes as pessoas falando sobre criatividade, né? Então, isso é muito importante. Falar em criatividade, a gente pode falar de várias formas, né? Então, são 3 frases, né? Quando se decide colocar em prática uma ideia para ser aplicada à sala de aula, nós dependemos de ações criativas para sua concretização. Ser interdisciplinar é conhecer e absorver outras áreas do saber em sala de aula, ou seja, eu não posso dizer a minha aula é matemática, mas você está usando a sua linguagem o tempo todo, o aluno pode não estar entendendo a sua linguagem, eu preciso conhecer a linguagem daquelas crianças, eu preciso falar a linguagem delas. Isso eu não estou nem entrando aqui nas questões das necessidades especiais, tá? Então, eu não posso jamais pensar, e se eu entro na linguagem, eu estou numa outra área. Eu tenho que trazer problema, mas o problema do dia a dia do aluno não é só matemática, ele não sai, ele não acorda fazendo conta, ele acorda resolvendo problema, mas que problemas são esses? É um problema que é interdisciplinar. As nossas mãos traduzem os processos criativos da nossa mente, né? Por isso o professor gesticula muito. Bom, gente, era isso que eu gostaria de deixar para vocês, e, né, pena que eu não consigo mostrar tantas coisas bonitas que tem prontas, porque para mim só posso levar, às vezes, mais de 30 minutos para mostrar. Diva, muito obrigada, a gente se sente muito feliz em ter você aqui, a professora Dulce também, foi um prazer em ouvi-la, a gente com certeza precisaria de mais tempo junto com você, junto com a Diva, para explorar todo o material, junto com a Dulce, desculpa, para explorar o material que vocês têm para compartilhar conosco. Fica o gostinho de quero mais. Eu vou pedir para que continue enviando as mensagens, depois a gente retoma, como foi combinado, então eu vou passar agora. Vou te agradecer mais uma vez, muito obrigada, e vou passar a palavra, então, para a professora Dulce, para que ela sinta-se agora à vontade, o espaço é seu, compartilhe conosco, estamos aqui esperando as suas contribuições. Olá, então, muito obrigada, Maura, boa tarde para você, que maravilha, né? Depois da professora Diva falando, dá vontade de ficar realmente ouvindo horas e horas para ela contar toda essa experiência grande que ela tem com relação aos jogos da matemática. Eu não sou da matemática, como você mesmo falou aí no meu currículo, então eu vou tentar trazer para vocês um pouco da contribuição que a gente tem tentado dar para a educação em relação aos jogos, mas os jogos digitais. Então eu vou tentar ser rápida, porque eu fiz uma apresentação bem longa aqui, com bastante coisa, para a gente depois, dependendo do que acontecer de conversa, a gente apresentar algumas coisas. Então, antes de tudo, eu queria dizer para vocês que a aprendizagem baseada em jogos, as das nossas pesquisas, elas estão voltadas para a formação de professores. Então, tudo isso aconteceu até o dia 20 de março de 2020, como a gente vinha vivendo uma vida muito comum, né? Todo mundo já sabe, as nossas vidas foram viradas do avesso, quando a Organização Mundial da Saúde decretou que existia uma pandemia a partir do dia 20 de março de 2020. Então, o que aconteceu? Com a pandemia, as nossas pesquisas com jogos tiveram um incentivo muito grande, porque o fantástico mercado dos games passou a ser turbinado, né? Então, 2,7 bilhões de usuários durante a pandemia, 3 vezes mais do que o streaming, né, que são os canais de TV a cabo, cresceu 95% esse mercado de jogos nos Estados Unidos, os brasileiros passaram a gastar mais 50% só no primeiro trimestre com jogos de aplicativos para celular.
Então, com isso, o nosso mercado nacional tem hoje mais de 75 milhões de pessoas, 47% são mulheres, ou seja, não necessariamente os jogos hoje são um mercado masculino. Então, pensando nisso, o que os professores pensam? Puxa vida, se jogos estão na vida dos adolescentes e das crianças, como disse a professora Diva, faz parte da cultura deles, é isso aí, é como diz o Comênios, o nosso personagem principal do nosso jogo do Game Comênios. Só você pode me ajudar nessa missão, Lurdinha. Aí a Lurdinha diz, quem? Eu? E aí os professores se sentem na necessidade e na tarefa de começar a usar os jogos digitais. A professora Diva já mostrou que existe uma tradição na matemática com relação ao uso de jogos de tabuleiro e jogos analógicos, como a gente hoje em dia chama, mas e o que é um jogo digital? Qual é a diferença? Vocês viram que quando ela fala do jogo, né, a diferença entre jogo e brincadeira, e essa diferença ela fica mais evidente quando o jogo é digital. Então, a gente usa uma mescla de definições para tentar entender o que é o jogo digital. Então, é uma atividade lúdica, composta por uma série de ações e decisões, orientada por metas claras e desafios compatíveis com o nível do jogador, ancoradas em regras, né, se mantém as regras, e que oferta feedbacks ao jogador o tempo todo. Então, o jogo digital ele é um sistema informatizado que joga com o jogador. Então, o jogador interage com ele, então a interação que ele faz nesse sistema informatizado traz um monte de informações e, baseado nessas regras, os jogadores têm que jogar e aprender, né? Aprender o quê? Como assim? Usar jogos na educação, jogos digitais? Então, por que usar jogos digitais? Porque eles criam experiências interativas que podem ser previstas no planejamento dos professores para atender algumas possibilidades pedagógicas. Então, os jogos podem contextualizar conteúdos, você pode trabalhar jogos que tenham informação que você está trabalhando na sala de aula para reforçar conteúdos que você está trabalhando, para apresentar conteúdos interessantes. Você pode fazer aprendizagem de conteúdos. Na matemática, por exemplo, muitos jogos matemáticos podem trabalhar os conteúdos específicos da sala de aula. Dá para fazer aplicação de conhecimentos, né? Jogos de física, jogos de química, em que você pode fazer testes de simulação e também exercícios de habilidade de todo tipo, habilidades cognitivas, habilidades manuais, habilidades motoras, enfim, existe uma possibilidade muito grande dos jogos na educação para serem explorados, né? Tanto que esse autor, Gi, que é um linguista, ele diz assim, a escola deveria pegar os bons princípios da aprendizagem que os jogos trazem e aplicar dentro da escola. Então, quais seriam alguns desses, né? O jogo traz frustração prazerosa, ele tem conhecimento distribuído por todo lado, você pode se identificar, você tem os avatares, você interage com o jogo, você pode produzir coisas dentro do jogo, pode explorar, pode pensar lateralmente, com várias possibilidades, né, de soluções para os problemas, você pode customizar do jeito que você quiser, você tem poder de agência, poder de mexer no mundo do jogo, ele te traz desafios e depois que você consegue alcançar esses desafios, você se vê vencendo esses desafios, ele tem uma boa ordenação dos problemas, então você consegue ir criando uma lógica de ordenação de resultados para alcançar os objetivos, ele tem os sentidos contextualizados, ou seja, você consegue trabalhar com o jogo de várias maneiras, a performance, então, primeiro você joga, depois você adquire competência, então não te exige muitos conhecimentos anteriores, você tem a informação na hora certa, joga com ele, ele te responde, os riscos são controlados, você pode errar e errar e errar várias vezes, então ele traz a possibilidade de equipes, né, você pode trabalhar em equipe, pode trabalhar sozinho, tem ferramentas inteligentes e exercita o pensamento sistemático. Então, se a escola pudesse usar tudo isso, né, dentro da sala de aula, a gente conseguiria ter uma escola muito mais próxima dos estudantes, né? Esses aí que estão desse jeito que esse menino está. Mas aí, vamos jogar, então? Os professores pensam, legal, então vamos jogar. Né? O que o professor, quando pensa em jogar, vai fazer? Ele vai procurar os jogos educativos. Então, os jogos educativos, a gente tem que lembrar que o fator engajamento ou envolvimento é mais importante que a diversão nos jogos educativos. O jogador ele precisa estar focado nessa atividade, concentrando energia e pensamento, porque o objetivo final do jogo é permitir algum tipo de resultado de aprendizagem, enquanto o jogador está envolvido num processo de aprendizado. Então, a ideia, muitas vezes, de que o jogo educativo é chato, é porque o jogo educativo ele não é um jogo de entretenimento, ele é um jogo
que ele busca essa imersão, ele busca esse engajamento, uma vivência abstrata para ensinar conceitos e ideias aos jogadores. Então, como é que seria uma aprendizagem baseada em jogos? A gente poderia dizer que dá para fazer 4 maneiras principais. Uma seria essa, utilizar os jogos educativos. Outra seria integrar os jogos comerciais no currículo, jogos que já existem, né, e você adapta, como a professora falou, adapta para seus objetivos de aprendizagem. Você pode criar jogos, também foi uma possibilidade que a professora mostrou, ou seja, aqueles jogos, os jogos que existem não servem, então vamos criar jogos para a gente fazer do jeito que a gente quer, com os conteúdos que a gente precisa trabalhar. E também dá para gamificar, ou seja, você pode construir sessões, construir toda uma logística, toda uma estratégia de motivação para os seus estudantes baseada nos elementos, né, dos jogos que não são jogos, não precisa usar jogo, mas faz da sua aula, faz da sua disciplina, dos seus conteúdos, um jogo. Então, a gente tem esse parâmetro mais teórico, né, da mídia educação, ou seja, se a gente vai usar jogos, como é que a gente pode usar? Então, a gente propõe que a gente deva usar com, sobre e através, pensando que a gente não tem que só pensar no acesso tecnológico, que é o com, ou seja, usar o jogo como uma ferramenta, mas que a gente tem que pensar nos jogos com seus conteúdos, com a sua história, com as suas linguagens, com a sua cultura, e também que a gente pode criar, né, jogos também, ou seja, através dos jogos a gente também pode aprender, através dos jogos a gente pode aprender a criar jogos e também a gente pode aprender sobre jogos. Então, a nossa perspectiva teórica é a da mídia educação, educar com, sobre e através dos jogos. A gente enxerga também os jogos como 4 elementos principais que nos ajudam a entender quando a gente chega perto do jogo, né? Então, o mais visível é a estética, ou seja, os sentidos, o que a gente vê, o que a gente escuta, o que a gente percebe pelos sentidos, a mecânica que é o possível fazer dentro do jogo. A narrativa, muitos jogos têm história, né, alguns nem tanto, outros muita história, e a tecnologia, que é o que está por trás de tudo, que faz com que o jogo funcione. Né, aquilo que a professora falou, né, existe sempre no jogo digital uma tecnologia muito forte, né, o peso tecnológico que permite, inclusive, que você tenha acesso ou não, né, jogos que foram feitos para usar no notebook podem não ser bons no celular e vice-versa, e então você tem que pensar sempre na hora de usar os jogos, se essa tecnologia vai estar acessível para os seus estudantes, bem diferente da sala de aula, onde você vai poder levar para. É muito mais fácil levar os jogos analógicos para a sala de aula do que levar o jogo digital para a sala de aula ou para suas atividades didáticas. Então, como eu falei, as mecânicas elas são uma forma de descrever e padronizar, uma forma de jogar do ponto de vista das ações possíveis no jogo. Então, pensar na mecânica é pensar como é que você joga. Né? Aquela ideia de assim, se você está utilizando a mecânica de rolar e mover, é um tipo de jogo. Se você acumula jogos, né, cartas na mão, você está fazendo gestão de mãos, né? Ou seja, você tem que exercitar determinadas ações. Então, a grande maioria dos jogos, ela possui uma somatória de mecânicas diferentes. Então, com isso, elas ajudam tanto os jogadores a entender os jogos e descobrir as preferências, né, quanto também para escolher o tipo de jogo que vai jogar, né, e aí isso muda muito com o tempo, muitas vezes depende da personalidade, do tipo do jogador, da época, dos jogos que estão mais acessíveis, e essas mecânicas, elas definem como vai ser a área do jogo, né, o que você vai fazer dentro do jogo, se você vai trabalhar em equipe, se você vai jogar sozinho, ou seja, quando os professores pensam, né, nessa ideia de jogo, a gente fez uma pesquisa, eu estou reproduzindo aqui um trecho da pesquisa do Jefferson, um orientando meu de mestrado, Jefferson da Rosa. Ele fez uma pesquisa, primeiro nós pensamos assim, como é que os professores, quais são os jogos disponíveis para os professores? Então, o primeiro passo que a gente fez foi escolher os sites educativos que estão disponíveis, que os professores mais vão atrás. Então, colocamos 3 palavras-chave, 3 grupos, né, e chegamos nessas 3 colunas, e depois, jogos educativos online, jogos pedagógicos online, jogos escolares online. Então, quais são aqueles sites que aparecem nas 3 colunas. Então, esses 4 sites que a gente escolheu, Escola Games, Smart Kids, H-Virtua e os Jogos 360, eles apareceram nessas 3 perguntas, nessas 3 palavras-chave. A gente pensou assim, vamos fazer como os professores provavelmente fazem, pesquisam, aí eu queria usar um jogo, vou entrar na internet, vou pesquisar, coloco uma palavra-chave e só uso o que aparece na primeira página.
né? Então, a gente fez essa pesquisa, e aí o Jefferson fez um trabalho em todos esses sites, quem quiser depois ler a dissertação dele, é muito interessante para entender um pouco sobre jogos, esses jogos que estão disponíveis na internet, né? Então, ele jogou 126 jogos dentro dos 4 sites que a gente escolheu. E aí ele pensou em termos de mecânica, o que é possível fazer, o que esses jogos permitem que o jogador faça. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui a principal mecânica que deu 92 resultados foi clicar na resposta. Depois, digitar a resposta é uma maneira de jogar. Arrastar a resposta de um lado para o outro, como um jogo de memória, por exemplo, deu 16 resultados. E direcionar o personagem até a resposta, para colocar ele aonde está, o que é correto para ele fazer, deu 11. Então, a gente vê que num universo de 126 jogos, a mecânica mais usada foi clicar na resposta. Isso, o que significa isso, né? Que nesses sites a gente olhou, eu não vou falar muito aqui sobre eles, mas tem milhares de jogos disponíveis. Então, nessa pequena amostra, nesse pequeno exercício que a gente fez, se a gente chega numa mecânica simples apenas, ou seja, não há uma variedade de mecânicas, né? Os jogos são basicamente uma ou outra mecânica. E a mecânica de clicar é essa aqui, você clica ali, o que é vogal, letra E, e você escolhe o bicho que está com a letra E. Né? Então, essa mecânica, ela mostra o que os professores, como exemplo, professores encontram quando procuram jogos. Só que isso é uma mecânica. Então, existe esse site da Ludopédia, que ele está disponível, só ele aqui, ele faz uma lista de jogos que possuem 55 mecânicas principais, só para vocês terem 55. Então, aqui tem, inclusive, os tipos de mecânica, né? Então, tem ação simultânea, aposta, blefe, cantar, cerco de área, cooperativo, dedução, desenhar, jogo em equipe, leilão. Então, tem várias possibilidades de jogar, né, que passam daquela uma, né, que o jogador encontra, o professor encontra quando quer usar jogo na educação. Então, esse site já dá uma ideia para a gente de como é pobre a nossa maneira de chegar nos jogos, como a gente sabe pouco quando a gente só vai na internet e tenta encontrar os jogos ali disponíveis nesses sites. Aí a gente ficou pensando, bom, como é que os professores usam jogos na sala de aula, já que já tem tanto jogo disponível? Então a gente fez algumas oficinas, a gente tem feito dentro do nosso projeto várias oficinas, e nós fizemos algumas envolvendo públicos diferentes, né? Aqui vocês têm o Profor, que é um curso oferecido para professores da Universidade Federal, a PMF, que são professores de educação básica da Prefeitura Municipal de Florianópolis, tem pedagogia, então são os nossos estudantes de pedagogia que participaram também, e a gente tem 69 participantes. Aí a gente fez, para essa dissertação de mestrado, entre 23 de outubro de 2019 até 31 de maio de 2020, nós fizemos alguns formulários de pesquisa que a gente pedia para os professores fazerem como se fosse um passo a passo. Primeiro, reproduzindo o que a gente fez na pesquisa do Jefferson. Primeiro, pesquisa o site, que site você entrou, como é que você escolheu o jogo que você vai experimentar, e aí a gente tem todo um passo a passo para descrever a mecânica, a estética, a narrativa, para o professor pensar aquele jogo, analisar aquela linguagem, né? Pensar sobre o jogo que ele escolheu. E depois a gente tem um outro passo a passo para o professor fazer o planejamento da aula. Como é que você vai usar, onde, quando, como, que atividades vai fazer, que avaliação você vai fazer. Então, aqui eu trouxe um exemplo dos 4 grupos de professores e estudantes também que a gente investigou. Então, a gente pegou assim, qual foi o modo de uso que eles responderam. Então, 32% disseram que fariam uma tarefa extra-classe, 70% fariam atividades após usar o jogo, 40% fariam uma aula teórica, e 35% uma sequência de aulas. É muito interessante porque a gente vê que poucos, ou não, teria que destrinchar um pouco esses exemplos por dentro do que eles responderam, mas dá para perceber que não usaram o próprio jogo, né? Então, assim, ou é extra, ou é depois, ou faz uma teoria, ou tem uma sequência de aulas, talvez aí na sequência a gente tenha mesmo o uso do próprio jogo dentro da estratégia dos professores, né? E quais seriam essas estratégias? Bom, para o grupo dos professores universitários, 47% faria discussão, né? Então, usaria o jogo como tema
de discussão, de conteúdo. 70% das professoras da prefeitura usariam em atividades, né, fariam os alunos jogarem de alguma maneira, né, e 40% das estudantes de pedagogia também trabalhariam com discussão sobre o jogo, análise de jogo. E também a outra turma de professores da UFES que também trabalharia com discussões. Então, a gente vê que as atividades, a variação da didática não é muito grande, né? Então, e como avaliariam? Através dessas atividades, ou seja, avaliaria a discussão, avaliaria a participação e a observação, avaliaria enfim, discussão, participação e discussão e participação e observação, ou seja, não varia muito. Isso significa que os professores, mesmo com toda a boa vontade, eles têm ainda uma dificuldade de adaptar suas estratégias didáticas para o uso dos jogos. Então, por isso a gente trabalha com o conceito de ludoletramento. Isso acontece porque ser letrado em jogo digital não é apenas desenvolver a capacidade de jogar e produzir jogos, né? Como a gente viu lá, né? Jogar, que é o com, produzir, que é através, mas é também compreender o significado desses jogos, no contexto da cultura, da tecnologia, de outros jogos, procurar identificar os componentes que compõem esses jogos, verificando como eles interagem uns com os outros, a fim de gerar experiência com o jogador, para o jogador, né? Então, porque se o professor não consegue fazer essa leitura dos jogos, ele também não consegue adequar aos seus objetivos, às suas práticas, então fica bem mais complicado. Além do que, o professor precisa de um processo de tradução. Então, a pandemia mostrou muito esse processo de tradução acontecendo nas aulas online, né? Os professores, eles têm dificuldade pela falta de formação, né? Eu dou uma disciplina que é única na 7ª fase dentro do curso de pedagogia, então os alunos estão quase se formando e é só aí que elas vão chegar nas mídias, né? Então as mídias são entendidas como um recurso secundário, não é tão importante nem nas aulas de didática, né? Então os professores têm uma falta de formação, tem uma carência de letramento dos meios digitais e audiovisuais, eles usam no seu cotidiano, mas não conseguem fazer essa relação com a sala de aula, não conseguem juntar uma coisa com a outra, né? Mas, ao mesmo tempo, eles desejam preparar esses materiais didáticos de um modo mais adequado para o ambiente virtual. Então, eles gostariam de fazer uma aula mais animada. Então, muitos, provavelmente, a gente está estudando isso na pandemia, incluíram novos recursos. Eu tenho uma aluna de doutorado que está fazendo, a Cláudia, um estudo mostrando como os estudantes e professores fizeram durante a pandemia inovações e tentaram novas maneiras de trabalhar porque estavam online. Mas o que a gente coloca? Que não basta apenas conhecer e aprender a usar as mídias, é preciso desenvolver uma capacidade de dominar essa lógica, né? A lógica que as mídias trazem, que elas demandam e proporcionam uma mudança de paradigma. Então, como a professora Diva falou, quando você coloca jogos na sala de aula, muda a sala de aula, ela deixa de ser aquela mesma aula e ela passa a ser uma outra aula. Então, como é que seria educar com jogos? Bom, educar com os jogos é trabalhar eles como uma ferramenta didática. Então, levar os professores para jogar e jogar. Então, levar os estudantes para jogar e essa ferramenta serviria para você trabalhar o que você quisesse. Educar para ou sobre é quando a gente estuda essa cultura, né, os seus efeitos, então discutir com os alunos por que eles jogam tanto, quais são os efeitos de ficar muito tempo fechado dentro de um quarto jogando, né, como eles jogam em grupo, como é que são as comunidades de jogos, enfim, trazer esse assunto do jogo como um conteúdo de sala de aula, para que os estudantes também possam discutir, contar histórias, avaliar sua interação com os jogos, analisar as suas experiências. Então, educar através vai mais além ainda, vai também, como a professora Diva falou, então vamos criar jogo. Como é que a gente cria jogos digitais? Como é que a gente faz os alunos se colocarem nesse lugar de estarem também produzindo, ou seja, de autoria, de protagonismo, não apenas usando, né, jogando o que já existe, mas também conseguindo fazer seus próprios jogos, se vendo como autores nisso, né? Então, para isso tudo, a gente está desenvolvendo um jogo desde 2015 chamado Comênios. O Game Comênios, ele está nesse endereço, gamecomenios.com. E nesse site vocês podem encontrar todos os módulos do Game Comênios. Nós temos os jogos digitais, também temos jogos de tabuleiro e temos jogos de cartas, que é o Comênios Pocket. Então, o Comênios, ele é um projeto de mídia e educação que investiga como um jogo digital pode estimular estudantes de licenciatura e professores
de modo geral, então todos os professores, apesar desse aspecto infantil, ele é um jogo voltado para todos os professores, né? Então, ao utilizar as mídias, a ideia é essa, né? Colocar os professores para pensar nessa ideia da mídia educação, para pensar todas as mídias na sala de aula. Então, ao mesmo tempo, a gente quer que os professores tenham uma ampliação de repertório midiático, tanto por jogar e perceber que jogo também é legal, né, mesmo que seja um jogo educativo, e também pensar no planejamento didático com a mídia, a partir de uma visão holística dos conteúdos. Então, não pensando apenas no jogo como conteúdos só conceituais, que você vai trabalhar só jogo que tenha o conteúdo da sua disciplina, do que você quer ensinar, mas também que desenvolva, né, conteúdos atitudinais, habilidades sociais, para pensar as questões éticas, os conflitos, os dilemas, as tomadas de decisão que acontecem dentro do jogo, que acontecem fora do jogo, que acontecem quando você joga em grupo. Então, outro conteúdo que a gente também pensa em incentivar a pensar no planejamento com jogos são os procedimentais, ou seja, quanto o jogo permite que você interaja, que você tenha agência. Então, com essa proposta pedagógica, a gente fez um jogo que ele tem um planejamento da sequência didática, então o professor tem que, basicamente, planejar a aula nos 3 momentos em que ela acontece, pensando todos os recursos que ele tem à disposição, qual é o local, qual vai ser a estratégia com duplas ou grupos, qual vai ser o procedimento, né, se vai ser discussão, vai ser seminário, vai ser aula expositiva, e quais são as mídias mais legais para cada momento desse. Essa aqui é a tela do jogo 1, que são as mídias tradicionais, aquelas que existem em todas as escolas. O jogo 2, a gente já incluiu as mídias audiovisuais e as mídias tradicionais. E a ideia também é o planejamento do momento 1, momento 2 e momento 3. E a Lurdinha, que é a nossa personagem principal, auxilia os professores a chegarem a uma proposta didática com mídias. No jogo 3, nós já estamos nas mídias digitais, então é possível planejar para todos os níveis de ensino, para todos os campos de aprendizagem, pensando nas inteligências múltiplas que são agrupadas no nosso jogo e pensando em metodologias ativas. Então, a gente tem agora 2 metodologias ativas prontas no protótipo, e nós estamos preparando uma de gamificação. Então, além dessas características, escolhe as mídias para cada momento e escolhe quais são as mídias que vão ser colocadas em cada cenário, em cada momento da aula. Então, a gente tem uma metáfora da sala de aula. Então, em primeiro lugar, faz o planejamento, e em segundo lugar, vai para a sala de aula jogar para receber um feedback dos alunos. Então, a sala de aula do jogo 1, essa é a sala de aula do jogo 2, a sala de aula do jogo 3, como tem todos os níveis de ensino, então a gente se cuidou bastante para ter os níveis a educação infantil ter bem parecida, né, colocamos um professor sentado e não de pé, como está ali, né. Então, o jogo o tempo inteiro vai dando feedback, conforme você vai fazendo suas escolhas e vai clicando no planejamento, o jogo te responde quais são essas escolhas que você fez, pensando nos 3 momentos de aula, como é que você reagiu, o que os alunos gostaram ou não gostaram. Então, sempre esse feedback é feito a partir da interação com o jogo. E aí, deixa eu ver, eu tenho um tempinho ainda? A gente tem usado o Game Comênios na formação para os jogos, porque nós trabalhamos com essa DBR, que é uma metodologia de Design Based Research, que inclui um processo circular, né? A gente tem um problema, desenvolve uma solução, aplica, testa, refina, volta para a reflexão, melhora o produto, começa tudo de novo, e assim a gente vai fazendo essas oficinas que servem para a gente como teste de protótipo, né, e teste também dos jogos prontos. Então, a gente tem aqui, desde 2019, a gente tem trabalhado agora nesses formatos de oficina. Durante a pandemia, nós oferecemos muitos cursos, então, que foram abertos online, né, para toda a comunidade, né, internacional, brasileira. E aí, nós fizemos várias oficinas e vários cursos. Como é que a gente faz? A gente tem a mesma ideia, o com, sobre, através. Então,
para aprender com o Comênios, a proposta é joga os jogos, né, de forma individual ou em grupo, faz um print da tela, comenta a experiência, e também temos os jogos de tabuleiro presencial, quando a gente tinha o presencial, né. Aprender sobre o Comênios, então a gente tem avaliações de protótipo nos formulários, então avalia o protótipo, analisa o jogo, discute em sala de aula, produz textos nos fóruns do Moodle, principalmente. Aprender através do Comênios, a gente tem pelo menos no Comênios 1 e no Comênios 2, é possível criar missões, tem o do jogo de tabuleiro, mas também tem nos jogos online, que você cria o jogo, faz o seu planejamento e vai lá e joga dentro do jogo online a sua aula que você planejou, né. Então joga, comenta, analisa junto com os colegas. Esses aqui são alguns formulários que a gente usa para isso, né. Então, do Game Comênios 2, por exemplo, vocês veem análise do jogo educativo, a avaliação do protótipo, a avaliação do protótipo do jogo 3, que estamos agora fazendo, e alguns tipos de páginas aqui que a gente usou nos nossos cursos online. Então, quais são os resultados rapidamente? O que os professores querem da formação para jogos? Aqui nós temos um curso que foi dado na ProEx em 2020, aberto para o público, né? Então, você tem 84 respostas, tiramos só um trechinho aqui. Qual a sua expectativa sobre o curso? O que você esperava com esse curso que a gente fez sobre o Comênios? Conhecer melhor esse mundo dos jogos, bom, superou minhas expectativas, ela já respondeu, né? Além de espectadora, pelo lugar de criação, foi incrível a mudança no olhar. Conhecer melhor esse mundo dos jogos educativos, esperava menos, achei o curso incrível. Aperfeiçoar minhas práticas pedagógicas, aprender mais sobre jogos aplicados à educação, esperava ter ideias para usar games em minha atividade de ensino, aprender novos recursos, aprender sobre Comênios. E o que vocês alcançaram essa expectativa? Então, basicamente, 70% diz que sim, não foi 6%, e depois tem várias respostas abertas, né? Então, a expectativa que eles tinham foi alcançada. E o que aprenderam? Aí, esse aqui já foi numa outra oficina pequenininha que a gente fez online, para poucas pessoas, num evento chamado CENID. Então, o que vocês aprenderam com o jogo 2, que é o jogo das mídias audiovisuais? Você acha que o jogo te fez repensar seu planejamento de aula usando mídias? Então, 55% disseram que foi muito útil, 22% disseram que foi extremamente útil, mas 22% disseram que mais ou menos. Então, nós temos ainda que melhorar a nossa maneira de trabalhar. E aí a gente perguntou, o que vocês aprenderam a jogar o Comênios? A importância de mudar a estratégia de aprendizagem, aprendi que há vários recursos para planejar a aula, para que fique mais dinâmica e motivadora, revisitar algumas mídias da década de 90, porque o jogo é sobre a década de 90 e as mídias audiovisuais. Aprendi que a interação no jogo pode ser construída, aprendi estratégias, teorias da aprendizagem, porque a gente tem vários teóricos da aprendizagem, o Piaget, o Vygotsky, o Paulo Freire, que são aqueles que apresentam as questões, os desafios para a Lujinha ajudar a planejar a aula, né? E o melhor momento da aula para o uso de mídias, fazer um planejamento adequado, fazer um planejamento com inserção de diferentes mídias, aprendi como poderia fazer o planejamento e implementação de uma aula de um determinado conteúdo, de uma determinada disciplina, utilizando mídias. Ou seja, você acha que o Comênios... Aí, nesse aqui, a gente já traz um pouquinho do Comênios 3. Então, você acha que o jogo te ajudou a pensar sobre como planejar usando as mídias? Então, o jogo 3 é o das mídias digitais. Então, foi extremamente útil para 25%, foi muito útil para 46%, e 21% ainda pensa que precisa melhorar. Então, aqui já são estudantes de pedagogia. Um aluno meu que defendeu agora o TCC, o Lucas, ele fez uma análise do Comênios a partir do fórum de aprendizagem que nós fizemos durante o uso da disciplina, o uso do jogo na disciplina. Então, como é que foi essa aprendizagem? A gente perguntou, né, se o jogo Comênios 2 permitiu ampliar o repertório de mídias. Então, a gente vê que para 30% foi totalmente, para 36% foi sim, então mais de 60%, né, ampliou o repertório de mídias, os elementos dos jogos melhoraram ajudaram o professor no momento do planejamento, então totalmente 36% e 41% sim. Então, a gente tem como proposta as oficinas presenciais, a gente testa os protótipos junto com os estudantes, a gente fez os cursos online, né, que a gente tem no nosso site do projeto. Então, vários cursos de formação, a gente tem feito curso para a comunidade, com lives, palestras, jogamos o Comênios Pocket
na rua, né, fazendo o planejamento, e a gente tem o nosso site do EduMid, que eu convido vocês, se quiserem, além do site do Comênios, para visitar e acompanhar. Então, esse é o nosso jogo, né, o Game Comênios, e um pouquinho do que a gente tem feito para incentivar, né, tentar estimular os professores para que tentem usar as mídias na sala de aula. Queria agradecer, né, a oportunidade de falar aqui para vocês, estou aberta a perguntas, né, podemos conversar um pouquinho agora. Meu mouse não está funcionando, deixa eu ver aqui. É isso? Professora Dulce. Sim. Professora Dulce, professora Diva, muito obrigada, foi corridinho, mas deu tudo certo. Foi corrido, né? Deu certo, né? Tem um tempo, mas tem um tempo curto, né? Pena que a gente tem um tempo curto, um material super interessante. A gente tem algumas perguntas aqui que foram chegando de alguns colegas e outras pessoas que estão assistindo e estão participando do evento. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma rolada na tela, deixa eu ver se as meninas acharam alguma pergunta aqui. Deixa eu compartilhar, beijo. Aí, deixa eu voltar para cima aqui um pouquinho. Tem ex-alunos aqui se manifestando também em relação à participação das professoras. Deixa eu voltar aqui. Aqui, calma aí. Eu vou compartilhar aqui, vamos ver. Ué, não foi? Não apareceu na tela, apareceu aqui. Então, tem uma pergunta aqui, direcionada à professora, com base nas suas vivências, como a gente combinou primeiramente, né, então eu vou compartilhar a pergunta para a professora Diva, com base nas suas vivências, você acredita que os professores têm recebido em sua formação inicial ou continuada as orientações necessárias para se trabalhar com jogos em sala de aula? Porque nós passamos por várias mudanças, né, também, ultimamente, mas vamos lá. Então, Arline, a gente, efetivamente, eu tenho muitas vivências e muitas experiências, né, não somente em sala de aula, né, mas também nesses 2 últimos anos, com a pandemia, eu me dediquei diretamente com a questão de jogos digitais, né, e eu acredito que a formação inicial ou continuada, ela não dá para mim dizer que ela vem acontecendo, nem que não vem acontecendo, tá? Antes da pandemia, e um pouco antes ainda de eu assumir diretamente também mais a coordenação do curso de bacharelado, eu conseguia viajar bastante para atender a convites pelo Brasil afora, e também como eu sou a avaliadora do INEP, do MEC, né, a gente tem o privilégio de conhecer muitas universidades e também conhecer os cursos, não só o curso de matemática, né, mas todos os cursos, mas às vezes a gente fica focado especificamente na avaliação de curso, né, que são 2 tipos de avaliação. E o que é um aprendizado muito grande, a gente como avaliadora, e é claro, em particular, a gente sempre gosta muito de observar alguns detalhes, né? E essa é uma das preocupações minhas, ou seja, aquilo que eu faço com pesquisa, não que isso vai ter uma interferência nesse processo de avaliação, né? Mas só para que saibam que o quanto a gente tem oportunidades de conhecer, né, o que vem acontecendo em outros estados, em outros municípios, em outras universidades, né? O que se percebe é que há universidades que hoje estão fazendo trabalhos dignos de exemplos, tá? Então, estão fazendo efetivamente bons trabalhos, e eu diria assim, a formação inicial, ela é uma formação que permite efetivamente o professor já entrar dentro de sala de aula, né, e começar a trabalhar não só os jogos, né, mas trabalhar outras atividades didáticas, né, que vai exigir
tanta dedicação quanto essas ações relativas com os jogos, porque a nossa proposta de jogos é aproximar a ideia de usar jogos a qualquer outra forma de materiais didáticos diferentes, né? A ideia que a gente carrega é não ficar sempre naquela rotina do professor ir para o quadro, escrever coisa no quadro, o aluno copiar, né? E o aluno ficar ali, né? Copia e tenta resolver, o professor ajuda ou não ajuda, vai para casa, pai ajuda, mãe ajuda, não ajuda, enfim, é uma rotina que eu, sinceramente, eu sou o tipo de profissional muito inquieta, tá? Então, eu não consigo imaginar como é que as crianças aguentam, tá? Sinceramente, essa é a minha opinião, tá? O professor, por outro lado, também é crucificado, né? Eu não digo que o professor é culpado, a culpa, às vezes, eu sempre digo assim, ó, existe uma frase que eu gosto muito de lembrar, da época da nova LDB, que alguns autores disseram, né? Que a nova LDB, que agora já não é mais nova, né, muito antiga, né, trouxeram melhorias, e o Pedro Demo dizia que eram os ranços e os avanços, tá? Então, tem escola que efetivamente facilita o professor, aquele professor que recebeu uma formação boa, ele vai para uma escola que permite, né, ele faz, e faz muito bem feito, e faz a diferença. Agora, a grande maioria não está enquadrada nisso, né? A gente ainda percebe que há muitos estudantes que não estão saindo vamos dizer assim, com aquela vivência de sala de aula como deveria, né? Hoje a gente sabe que a própria diretrizes curriculares, elas estão para puxando a questão de mais estágios, mais práticas, né? Mas as pessoas estão interpretando, a legislação está lá correta, colocada. Agora, aquilo vai funcionar? Vai, dependendo de como o local onde vai ser aplicado as decisões dos gestores das universidades que cria um impacto para o professor dentro de sala de aula. Nem sempre o professor está na qualidade de gestor ou de participante de decisão. Então, e aí ele se acomoda, né? Porque se ele fizer qualquer coisa, eu digo isso porque eu sempre fui o tipo de fazer diferente. Eu estou há 23 anos, agora não nos 2 últimos anos, trabalhando na educação à distância e provocando coisas diferentes, né? E achando subterfúgios para adaptar aquelas ideias àquilo que tinha. Consigo? Consigo. Gente, mas é uma guerra isso, né? E a gente não quer que o professor se sinta um guerreiro, né? O professor tem que... Então, eu acho que ainda a gente tem muito, muito, muito o que fazer na formação do professor, tá? A gestão da escola tem que compreender isso. O professor está esperando isso. E aí não é aspecto político, gente, não é, porque são coisas poucas, abrir esse espaço para a criatividade. Estão as pesquisas falando em criatividade. Cadê um espaço para o professor ser criativo? Então, isso é que eu acho que a gente precisa lutar muito por isso, e os eventos, eu acho que é uma porta para a gente não discutir política, mas discutir formas para que as escolas possam abrir esses espaços para os professores, né? Seja ela na modalidade digital, a escola funcionando digitalmente ou presencialmente, não importa, não estou questionando a questão da EAD, eu estou questionando a forma como isso vem sendo estabelecido, né? O professor
Na EAD, tem um monte de escola que acha que não precisa mais de professor. Tem um técnico de informática que pode ajudar, tem um monitor que vai ir, o professor, cadê o professor? Então, a questão é essa. Desculpa se eu prolonguei muito, tomei muito tempo, Maura. Imagina, e as duas professoras trouxeram, assim, eu acredito que a questão do erro, né? Porque a gente vai para o jogo e eu acabei ouvindo a Dulce também em outro momento, né? Assim, a gente vai errar no jogo. A Diva falou hoje que nós vamos sair da prática com o jogo em sala de aula. Não vai ser aquela prática perfeita, aquela sala. E a gente se cobra muito sobre isso. E a gente tem que tirar esse peso para que a gente possa se arriscar mais a trazer esses jogos para a sala de aula e aprender junto e ver que a nossa estratégia talvez não tenha sido a melhor e repensar uma nova maneira de começar e insistir com aquilo. Não dá para desistir, né? A gente tem que ficar batendo, porque uma hora vai, né? Acertando as arestas desse jogo, seja ele um jogo que a gente entrega na escola pronto e adaptado, ou que a gente crie, porque não é possível pensar que eu vou criar um jogo e na primeira vez que eu vou levar ele para a sala, ele vai ser totalmente aceito e vai funcionar, né? Então, você tem toda a história para nos compartilhar, que eu acredito que toda essa mídia que tem por trás do Comênios também é... Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, por favor. Aqui, da Sandra. A Sandra pediu, professora Dulce, então, para que você fizesse breve, para a gente ficar claro, né, para o nosso público, a principal diferença, então, entre jogos e gamificação. Também, né? Para ficar claro isso, é isso. Essa é a pergunta, né? Então, por favor. É assim, existem ainda muitas correntes com relação à gamificação, tá? Mas hoje já existe um consenso com relação a uma básica diferença, que seria jogo o que a professora Diva colocou, né? O jogo ele tem regras, né? Então, ele tem uma série, e aquilo que eu apresentei lá, ele é uma regra, tem sistema, tem desafios, tem uma série, é um sistema fechado em que você vai jogar e interagir com esse jogo. A gamificação, ela já usa elementos dos jogos para criar motivação, para criar engajamento. E quais são os elementos dos jogos? São desafios, são feedbacks, são recompensas, são objetivos, são regras, personagens. Então, você pode fazer uma série de... Eu acho que a melhor maneira de explicar é assim, o jogo, ele precisa que você entre num jogo para jogar. Tanto analógico quanto um jogo digital, você tem que entrar. Aquela ideia do Izinga, né? Você entra no círculo mágico do jogo e aí dentro daquele círculo você joga. A gamificação é uma gincana. A gamificação, ela é quando você cria uma série de atividades que você vai engajar seus alunos para motivar, para alcançar alguns objetivos, e vai fazer com que eles entrem nessa gincana de boa vontade. É isso. Basicamente, eu acho que a gamificação tem essa ideia da motivação. E não necessariamente envolve jogo. Na gamificação, você pode também jogar. Dentre as atividades, você também vai fazer um jogo. Mas você não precisa jogar. Você faz da sua aula um jogo. É isso. Você tem que imaginar a sua aula, criar estratégias de jogo dentro dela. E aí você faz equipes, faz alunos, cada um ganha uma pontuação, faz ranking, você tem que dar um feedback imediato, cada coisa que é feita ganha uma pontuação, e aí os alunos vão, a partir dessa estratégia, dá muito trabalho gamificar, muito trabalho, porque assim, o feedback necessário, as ações, você tem que estar sempre acompanhando, então dá para fazer uns testes, né? Isso que o professor faz, quem vai ser o melhor para isso? Vamos, cada vez que vocês fizerem tal coisa, vão ganhar uma estrelinha, isso é gamificação. Então, você pode começar fazendo pequenas ações gamificadas para motivação e ir avançando nisso conforme vai pegando experiência e vai conseguindo entender um pouco melhor como é que isso funciona para botar os alunos para motivá-los para fazer suas atividades. Não sei se ficou claro, basicamente assim, em poucas palavras. Acho que sim, professora. Eu estou dando uma olhada no horário aqui, e aí eu estou com vocês duas, eu falei, meu Deus, para quem que eu vou fazer a última pergunta? Eu acho que eu vou deixar as perguntas aqui, vou deixar o pessoal com um gostinho de quero mais, porque eu já vi que a gente já passou um pouquinho do horário, então acho que eu vou deixar as perguntas com um gostinho de quero mais, a gente vai deixar o link de contato das professoras, isso, a página isso da professora
Vamos compartilhar também depois no final, na gravação do vídeo, vamos compartilhar todos os links lá. E aí eu vou deixar um espaço agora para que vocês possam encerrar, né? Passamos a palavra para que façam suas considerações finais e para depois eu voltar a agradecer a atenção e encaminhar para o final, então, do nosso momento agora. Vamos fazer como combinado, então, primeiro a Diva, depois a Dulce, para a gente encerrar? Ok. Bom, realmente o tempo que a gente tem é muito, muito pouco, né? Ouvindo a Dulce falar agora, eu lembrei de uma parte, por exemplo, que eu, lá muito, muito tempo atrás, já existia, vamos dizer assim, a semente da gamificação, né? Que era nos RPG, né? Que tinham essa filosofia, né? E a ideia do RPG era fantástica, que é a ideia da gamificação, né? De se criar não ter regra pronta, não ter e se criar isso, criar os personagens, Só que quando o RPG surgiu lá nos Estados Unidos, né? Surgiu aquela ideia de que ele trazia, por exemplo, houve um acidente em que as crianças assumiram a personagem de atirador, porque existiam as armas e etc. Então, isso foi bastante assustador, mas até hoje ainda se fala dos RPG, né? Bom, eu só quero, então, agradecer, né? Pedir desculpa para vocês, porque, nossa, é tanta coisa que a gente pode falar, né? E a gente, claro, pode ter novas oportunidades, né? E essa questão da matemática também, a Renata colocou a questão da interdisciplinaridade, né? Eu gostaria de sair daqui, assim, deixando pelo menos essa mensagem para vocês, né? De que eu fui professora das escolas básicas, né? Fiquei muitos anos dentro das escolas básicas, fiquei muitos anos e continuo dentro do ambiente da universidade. Eu assumi posição de gestão dentro dos cursos da universidade. Então, eu vivenciei, assim, todas as dificuldades e todas as coisas boas que tem, né? Que não são só as dificuldades, né? Mas o que é importante nisso, né? É o professor não cair naquela rotina da mesmice, né? Deixa eu usar aqui, de se acomodar, né? De preferir ficar naquela posição assim de vou fazer isso, é isso que quero, então eu vou fazer isso, né? A gente precisa ocupar o espaço, né? A gente precisa, é um espaço pequeno, vamos ocupar aquele espaço, né? Vamos em busca disso, vamos trazer, levantar a educação, e principalmente na matemática, porque algumas outras áreas, né, elas fluem com mais facilidade do que a área da matemática, né? Pesquisa, por exemplo, eu assim prefiro pensar que a pesquisa ela não tem que nascer somente lá dentro do mestrado e do doutorado. Tá? Eu acho que o professor que faz a licenciatura e nas diretrizes curriculares diz que tem que ter pesquisa na graduação, sim. E tem alguns... Hoje a professora citou trabalhos de estudantes. Tem a iniciação científica? Tem. A iniciação científica não é pesquisa? Pode ser, sim. A gente tem estudantes fazendo coisas maravilhosas, tá? Então, a gente tem que lutar um pouco por isso, tá? Posso não ser criticada, mas eu acho que é isso que vai fazer, né, as coisas mudarem. A gente precisa mudar, tá? Virar é uma luta que eu faço, e eu quero dizer para vocês, assim, ó,
me sinto muito satisfeita, porque sempre nos espaços aonde eu atuei, eu consegui essas mudanças, os estudantes conseguiam perceber isso, né? O grupo que trabalhava comigo vivenciava essas questões, né? Então, eu acho que a gente precisa lutar e mostrar que somos capazes, sim, né? Somos professores e somos capazes de fazer principalmente na área da matemática. Daí. Muito obrigada, professora Diva. Eu esqueci de agradecer a todos vocês, né? Vocês são os amores na condução desse trabalho, para a gente poder expor um pouco as opiniões da gente, tá? Agradeço também todas as demais equipes e a professora Dulce também, que trouxe uma proposta maravilhosa também para a gente. Legal, posso falar isso, Maura? Por favor, professora Dulce. Então, aproveitando o agradecimento, queria agradecer a oportunidade de poder vir aqui fazer propaganda do nosso projeto, né, e dizer que, assim, eu concordo totalmente com a professora Diva. Professora, se eu chegar perto de 10% do que a senhora já conseguiu fazer de oficinas e de aperfeiçoamento, de incentivo, de criatividade com os nossos jogos digitais, eu vou me dar por muito satisfeita. Então, eu queria deixar essa ideia da professora muito forte, da criatividade, da importância da inovação, perder o medo mesmo. Eu acho que a pandemia colocou a gente para perder o medo, certo? Jogou todo mundo na fogueira. Tem muitos professores que já eram inovadores e que aproveitaram esse tempo para aprender muito. Nossos cursos mesmo, a gente abria um curso e tinha 900 inscrições, né? Depois não aparecia todo mundo, porque as pessoas vão muito no impulso. Então dava para perceber que as pessoas queriam conhecer, queriam entender um pouco mais de jogos e metodologias ativas. Respondendo aquela pergunta, Maura, eu acho que os cursos de pedagogia, as licenciaturas, não estão dando conta das necessidades de formação inicial, tá? Não existe praticamente no currículo dos cursos de licenciatura a disciplina de mídias. Nós estamos em luta na universidade para tentar colocar uma disciplina, mesmo a optativa que eu ofereci agora, que eu sempre oferecia e enchia, não teve gente. Então, assim, as pessoas estão tentando, os cursos estão tentando não pensar que mídia faz parte do problema da didática. Né? Então, mídia não é um problema. Os professores que se virem para poder dar aula, seja na educação à distância, como a professora falou, lutando contra os robôs e os tutores, seja na educação presencial, híbrida, o que a gente vai ter que enfrentar daqui para frente. Então, falta formação inicial, falta formação continuada para os professores. É preciso ampliar esses espaços de formação para que os nossos estudantes, os nossos professores que estão ali, tentando criar, tentando inventar, tentando fazer aquela aula menos chata, como diz a professora Diva, nem os professores aguentam dar essas aulas, mas eles também não sabem como fazer, porque como eu mostrei no começo, os professores gostariam, mas não sabem por onde. Então, não é treinamento técnico que vai resolver a didática com mídias. Tem que entender a lógica, tem que testar, tem que ter coragem, errar, fazer tudo o que for possível. Então, eu convido quem está aqui presente para experimentar o nosso Game Comênios. Eu queria só compartilhar uma tela rapidinho aqui, se puder, porque a gente estava oferecendo agora um curso para a Secretaria de Educação de Sergipe, e um curso de alfabetização e jogos. E aí, nós selecionamos 3 jogos que a gente está trabalhando, né, um curso online pelo Moodle, fechado, não é aberto, é só para esse grupo de professores, e é interessante, professora Maura, que nós abrimos para os professores que estão trabalhando com a alfabetização, e aí acabaram se inscrevendo, a maioria dos professores que vieram não são da alfabetização. Então, é muito interessante isso, porque a professora que coordena a secretaria, que pediu o curso, nós precisamos urgente de curso de alfabetização e jogos. Nós fizemos um curso assim, e os professores não vieram. Então, vieram de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é nível de ensino, mas aqueles que a gente se dirigia não apareceram. Então, pergunta por que não vieram, né? Porque não acham importante, porque não ficaram sabendo. Então, isso acontece com a educação infantil também. Muitos professores gostariam de trabalhar com jogos digitais em educação infantil, mas tem preconceito, ou não sabem. Então, esse slide aqui que eu botei, são 3 jogos que a gente
sugere como muito bons para professores que estão trabalhando com alfabetização. São jogos criados por entidades, organismos internacionais e nacionais, pesquisadores, e então eles são muito mais criativos, não são aqueles jogos que eu mostrei lá no começo das pesquisas, os sites que a gente encontra na internet. Eles são jogos realmente interessantes. Só que o que os professores têm que fazer? Eles têm que perder o medo do jogo, têm que jogar, têm que estudar os jogos, têm que jogar com seus filhos, entender com os seus alunos, experimentar. Só o fato deles trazerem esses jogos para os seus alunos, eles já estão mudando, como diz a professora Diva, eles já estão mudando o cenário da sala de aula, eles já estão tirando a mesmice, eles já estão trazendo a criatividade e principalmente a cultura dos alunos. Então, hoje com o ensino online, os alunos estão com seus celulares de qualquer jeito, qualquer tipo, o professor tem que ver que com pequenos celulares simples, ele consegue fazer essas experiências com os estudantes. Então, a minha última palavra é de professores, não desistam, tentem, experimentem, errem muito, vejam como é que as coisas são, mas tenho certeza que o olhar dos seus alunos vai brilhar quando vocês incluírem todo tipo de jogos que vocês quiserem enlouquecidamente experimentar. E, principalmente, concordo com a professora Diva, escrevam sobre isso, pesquisem, aprendam e compartilhem o conhecimento de vocês. O que vocês experimentaram, o que vocês fizeram, que experiência foi, que atividade foi criada, que tipo de projeto vocês... Coloquem no portal do professor, coloquem nesses outros lugares, tem vários portais que existem, nós vamos criar um para o Comênios, para que haja esse espaço de compartilhamento e troca de experiências com jogos. Então, só assim essa comunidade de professores inovadores que a gente tem no Brasil, muito forte, vai conseguir empurrar a escola, a universidade, para perto desse lugar lúdico que é a aprendizagem com jogos. Pelo menos eu estou na luta, a professora Diva também, e eu vejo que a Maura é da nosso grupo também. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com vocês. Muito obrigada a você. Dulce, eu vou pedir licença para você, então eu vou copiar depois, como você compartilhou comigo a sua apresentação, aqueles links, para que a gente coloque no final, então, vou colocar os links lá também, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês, né, em nome do grupo, eu falo. Nós ficamos por aqui, então, nesse terceiro dia do evento. Muito obrigada a cada um de vocês que nos acompanharam. Os links aos quais nos referimos estarão disponíveis lá no canal do NEPSTEAM. Agradecemos as pessoas e as instituições que se manifestaram no chat e pedimos desculpa por não termos tido tempo para abordar todas as perguntas e questões. Nos colocamos à disposição, né, para continuarmos o debate em outras oportunidades. E eu também reforço o convite para as comunicações orais e a conferência com o professor Victor Giraldo, da UFRJ, que vai falar hoje à tarde conosco sobre a formação de professores para ensinar matemática na escola básica. Que escola e que matemática. Iniciam às 14 horas. Não percam, não deixem de seguir nossas redes. Um grande abraço e muito obrigada às professoras Diva e Dulce e aos demais colegas da comissão organizadora pelo apoio nos bastidores do CinePSTEAM. Até mais tarde. Até mais, valeu.